1960 a 1964. Se você nasceu nesse período, fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou trazer ao menos 6 regras de aposentadoria para você que tem entre 61 anos e 65 anos de idade agora em 2025. Então, se organize para se aposentar, porque o INSS vai pagar o seu benefício a partir da data do seu requerimento e não da data que você preencheu os requisitos. Além disso, encaminhe esse vídeo para o máximo possível de pessoas. Nós precisamos ajudar o próximo também. Então, se você tem um familiar, um amigo que nasceu entre 1960 e 1964, já encaminhe esse vídeo agora. Para quem não me conhece, meu nome é Lana Paula Barbosa, sou advogada, trabalho com direito previdenciário e venho aqui explicar e descomplicar o seu direito lá no INSS. E vamos começar com a regra do pedágio de 50%. Essa regra aqui não exige idade. Então, se você tem entre 61 e 65 anos, consequentemente, você pode preencher os demais requisitos para ela. O que eu preciso que você faça? Eu preciso que você volte em novembro de 2019. Em novembro de 2019, nós tivemos a reforma da Previdência. Essa reforma retirou a possibilidade da aposentadoria por tempo de contribuição. Ela não existe mais. Então, esse foi um beliscão que a reforma deu em nós. Mas, por outro lado, ela trouxe algumas regras de transição, que eu costumo dizer que é uma sopradinha nesse beliscão. Então, ela traz aí ao menos 4 regras de transição que você pode preencher os requisitos e se aposentar. Por isso, a importância sempre do planejamento previdenciário. Aqui, uma regra, de repente, viraram 4, 5 regras. 5 possibilidades de preencher requisitos para se aposentar. E nessa regra, eu preciso que você volte até novembro de 2019, que é a data da reforma, e verifique qual era o seu tempo de contribuição. Porque aqui o homem precisava ter no mínimo 33 anos de tempo de contribuição e a mulher 28 anos de tempo de contribuição. Então, se você não tiver esse tempo, nem adianta seguir nessa regra. Mas atenção, não considere como tempo de contribuição apenas o que você tem na sua carteira de trabalho. Você pode ter contribuído como contribuinte individual, como rural, como especial, tem diversas possibilidades. Você precisa analisar isso certinho e verificar. Se você é homem, tinha 33 anos, mulher 28 anos de tempo de contribuição, ótimo, nós continuamos aqui os requisitos. E aí você precisa preencher os 30 anos de tempo de contribuição se mulher e se homem, 35 anos de tempo de contribuição. Além disso, agora vem o porquê desse nome. Você precisa pagar 50% desse tempo que faltava. Vamos um exemplo que tudo fica mais claro. Vamos imaginar uma mulher que lá em novembro de 2019 tinha 28 anos de tempo de contribuição. 28 anos de tempo de contribuição, então preenchi o primeiro requisito. Idade, aqui não tem. Ela precisava de mais 2 anos para atingir os 30 anos de tempo de contribuição. Além disso, ela vai ter que pagar mais 1 ano de tempo de contribuição, que é o pedágio de 50%. Então, ela vai ter que ter, a partir de novembro de 2019 para frente, mais 3 anos de tempo de contribuição, que são os 2 anos que faltavam, mais 50% desses anos que faltavam. É assim que a gente calcula e vê os requisitos do pedágio de 50%, que nem precisa de ter idade aqui. Segunda regra, pedágio de 100%. Essa regra é muito interessante. Deixa eu contar. No cálculo, nós vamos ter a aposentadoria integral, que é aquela aposentadoria que todos querem, aposentadoria integral, não é? Então, essa regra é muito interessante por conta do cálculo. Muitas vezes compensa esperar alguns meses para você se aposentar, preencher esses requisitos, porque o valor vai ser bem melhor. É claro que depende de cada caso, mas já fica aqui essa sugestão, talvez de fazer o planejamento previdenciário e verificar se é o seu caso ou não. Mas vamos para os requisitos. Aqui eu preciso de uma idade mínima. O homem, 60 anos e a mulher, 57 anos. Qual que é o detalhe? Essa idade não é exigida que ela seja cumprida lá em novembro de 2019. Então, você pode ter cumprido ou vai cumprir essa idade ao longo dos anos. Então, você pode ter cumprido hoje, 2024, 2025, essa idade, se você preencheu os demais requisitos que eu vou falar, tudo em ordem. Quais são os demais requisitos? Você precisa voltar em novembro de 2019, calcular o seu tempo de contribuição, e aqui não tem um tempo mínimo de tempo de contribuição, como tem na regra do pedágio de 50%. Olha que interessante. Então, você tem que somar ali. Qual era o seu tempo de contribuição?
você precisa finalizar o preenchimento desse tempo para 35 anos de tempo se homem ou 30 anos se mulher. Além disso, você vai pagar o pedágio de 100%, que é 100% do que faltava para você preencher esse requisito de tempo 35 ou 30 em novembro de 2019. Vamos a um exemplo. O homem, que já tem 60 anos de idade, lá em novembro de 2019, ele estava com 33 anos de tempo de contribuição. Então, ele precisa de mais 2 anos de tempo de contribuição, porque ele tinha 33. Ele precisa chegar nos 35. 2 anos. Além disso, ele vai ter que pagar um pedágio de 100% do que faltava. Se ele tinha 33 anos de contribuição lá, em novembro de 2019, ele precisa ter mais 4, contando a partir daí, para poder preencher esses requisitos. Essa é a regra do pedágio de 100%. E vamos para a próxima regra, que é a regra de idade progressiva. Muitas pessoas esquecem essa regra. A idade progressiva vai exigir uma idade mínima. Vai exigir uma idade e vai exigir um tempo de contribuição. A idade é um pouco menor da regra da aposentadoria por idade, por isso que o tempo acaba sendo maior. No caso, o homem precisa ter, em 2025, 64 anos e a mulher 59 anos. Como a gente está falando de aposentadorias para quem tem 61 a 65 anos, pode ser que você preencha. A mulher é o mínimo ter 59. Pode ser que ela já esteja aí com 61 anos, ela consegue adiantar a aposentadoria dela em 1 ano, porque ela já vai preencher o requisito da idade, que é 59 anos. E o homem, com 64 anos, está dentro aqui do nosso período, entre 61 e 65 anos. Qual é esse tempo de contribuição, Lana? O tempo para a mulher são 30 anos de tempo de contribuição e pode ser contabilizado até agora, então não é igual aquelas regras que a gente conversou. E o homem, 35 anos de tempo de contribuição. Preenchendo esses requisitos, consegue se aposentar. Próxima regra é a regra de pontos. Essa regra também é bem interessante, porque ela não necessariamente tem uma idade mínima, mas você precisa atingir uns pontos. O que são os pontos? Você vai somar a idade e o tempo de contribuição. Aqui no tempo de contribuição, você precisa ter um período mínimo. Mulher, 30 anos e homem, 35 anos de tempo de contribuição no mínimo. E aí você precisa somar com a sua idade para atingir a pontuação. E qual que é essa pontuação agora em 2025? O homem precisa ter 102 pontos e a mulher 92 pontos. Então, você precisa somar o seu tempo de contribuição, sendo que tem esse mínimo a ser exigido, 30 mulher e 35 anos de tempo de contribuição homem, mais a idade. Se você atingir 92 pontos sendo mulher ou 102 pontos sendo homem, você preenche todos os requisitos dessa modalidade de aposentadoria. E agora, a aposentadoria rural. Aqui nós temos uma idade mínima, a mulher 55 anos e o homem 60 anos de idade. Veja que a gente está falando de um período aí entre pessoas que têm entre 61 anos e 65 anos de idade. Nós temos aqui esse período. Nada impede que um homem com mais de 61 ou uma mulher com mais de 61, que seja rural, peça o seu benefício de aposentadoria rural. Essa é uma idade mínima, mulher 55 e homem 60 anos. Além disso, precisa ter 15 anos de atividade puramente rural. 15 anos. Último requisito, está exercendo atividade rural no momento do requerimento ou quando preencheu os requisitos. Então, se quando preencheu os requisitos tinha lá a mulher 55 anos e ela estava exercendo atividade rural naquele momento, também é válido, mas tem que fazer essa comprovação. Agora vamos para a nossa última regra, que é a regra da pessoa com deficiência, PCD. Aqui vale para deficiência leve, moderada ou grave. Independentemente se é leve, moderada ou grave, pode fazer o pedido nessa modalidade de aposentadoria. Essa aposentadoria exige uma idade mínima também de 55 anos para a mulher e 60 anos de idade para o homem. Precisa ter, esse é o mínimo. Então, nada impede que uma pessoa com 61 a 65 anos de idade venha fazer esse pedido, sem problema nenhum. Além disso, precisa comprovar 15 anos de carência com a deficiência. Comprovando, consegue se aposentar. Veja bem, conversamos aqui de modalidades de aposentadoria. Deixo sempre aqui a importância de fazer o planejamento previdenciário, porque nós analisamos todas as possibilidades, todos os valores. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida e também sugestão de tema de vídeo, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários. Até mais!